Mas aí minha mãe nunca deixou de empreender, começou a fazer paçoca e aquela paçoquinha mesmo caseira. Que delícia. E com 8 anos eu comecei a vender aquilo ali. Vendia nos jogos de futebol, sabe? Onde tinha bastante homarada, assim, o pessoal tudo com os amigos bebendo. Era ali que eu chegava para vender a paçoquinha, porque eu sabia que tubaína e paçoquinha e... Você vê como o mundo mudou, né, cara? A gente tem quase a mesma idade, eu sou um pouquinho só mais novo que você. E eu também tenho a sensação, o meu pai ele sempre trabalhou na indústria, né? Meu pai é da indústria. Só que ele também tinha uma competência adicional que era a de pedreiro. Então, no meio de um trabalho e outro, ele passava a semana trabalhando na indústria e aos finais de semana ele ia para obra. Ele pegava bico e fazia bico para poder completar a renda. E eu tenho a impressão, e eu, desde pequeno, eu vou à obra com ele. Então você já tem bem exato, eu sei obra. como é que é aquela coisa do cimento tal e tal. Eu tenho a impressão aí que eu queria chegar, que os nossos filhos hoje jamais viverão uma coisa parecida, né? Porque levar um menino de 8 anos hoje para uma obra, para você, enquanto pai, ensiná-lo, acaba sendo um negócio pejorativo hoje. Então, veja bem, eu tenho um menino, ele tem 19 anos. Eu comecei a levar ele muito cedo para as construções. Ele chegou a aparecer em alguns vídeos. E aí foi aonde veio o pessoal do mimimi e tal. Esse é o ponto. Aí começou a entrar muito problemas, né? Aí até eu entrei numa discussão polêmica. Foi a questão de, se o filho do artista famoso pode aparecer na mídia e fazer novela, pode fazer filme, por que o meu? Aí eu descobri que a lei me dava esse amparo desde que ele estivesse trabalhando para mim. Ou seja, ele estivesse comigo, como pai, na minha própria empresa. Não que eu estivesse explorando ele numa outra empresa. E era assim, ele tinha o horário regular de estudo dele e ele não ia toda hora para a obra. Então, ele ia algumas vezes, então eu comecei a ensinar. Não teve vocação, não gosta. Ele saiu da área de construção total? Não, ele continua, ele trabalha de ajudante, porque é assim, eu ensinei a vida inteira para ele. Se você quer, você tem que conquistar. Pai, eu quero comprar alguma coisa que é supérfluo, que não é o dele mesmo, que eu tenho que dar para ele, que eu tenho que manter. Eu quero um videogame, por exemplo. Então, você vai trabalhar. Quando ele arrumou a primeira namoradinha dele, ele falou, pai, eu queria levar ela no lanche e tal. Eu falei, então você trabalha essa semana, no final você ganha o teu dinheiro e depois você leva ela no lanche. Perfeito. Meu pai foi a mesma coisa comigo. Foi exatamente. Provavelmente você é a mesma coisa com o teu pai. Meu pai foi a mesma coisa comigo. Eu comecei a trabalhar aos 12. Meu primeiro salário deve ter sido com uns 17 anos. Foi uma mountain bike. Eu não ganhava nada. Eu ganhava... Te dava um objeto, um presente. Ele me deu uma mountain bike. O que eu ganhava em casa era a alimentação, roupa, essas coisas, mas ainda básico ainda, né? Porque a gente eu vim de uma vida muito difícil, né? Eu cheguei a dividir... Eu sempre conto na minha história, isso é uma história real. Minha mãe comprava um pão francês pequenininho, dividia no meio para mim e para o meu irmão. E quando não tinha café, a gente bebia água com açúcar ou ia na vizinha. Porque antigamente a gente tinha muito isso, né? Quando faltava alguma coisa, a gente comia no vizinho. Aí o vizinho vinha para cá com a xicrinha, nós ia para lá com a outra, fazia essas trocas de... Então, hoje quase não tem mais isso, principalmente nas grandes cidades. Né? Nas pequenas cidades, ainda igual a minha, interior, essas coisas, ainda acaba tendo, né? Que o pessoal ainda continua ainda. Então... A gente veio numa luta, numa dificuldade muito grande. Minha mãe, por exemplo, ela chegou a ser servente, ajudante de pedreiro do meu pai. A minha mãe também. Entendeu? Então, nós temos uma história bem parecida. Minha mãe também. Então, eu vi ali muito sofrimento, tá? Vi muito sofrimento. Então, quando eu comecei aos 12 anos a trabalhar, eu estudava e trabalhava. Aí, eu consegui estudar à noite. Quando eu comecei a estudar à noite, eu comecei a trabalhar integral. E naquela época não tinha betoneiro, não tinha maquinário elétrico. Era manual mesmo, era enxada. Olha, que vida sofrida. Deixa eu entrar.